Olá, gente! Tudo bem? Pois é, hoje não estranhe o título, não. É isso aí. Brasil 1, Paraguai 0. 1969. Brasil 1, 0, Paraguai. Né? 1969. Este aí foi o último jogo que o Brasil ganhou antes de ir para a Copa do Mundo em 1970. História do futebol. Bom, o negócio é o seguinte. Eu quero deixar bem claro às pessoas que não lembram ou não fingem que não têm memória dessa época. O negócio é o seguinte. O técnico desta seleção, nesta época, havia uma ditadura militar no país. Já estava pronta a ditadura, desde o golpe de 1964, que foi uma ditadura, não foi nada de revolução. Os militares arcaicos, republicanos, ultrapassados da época de 1964, implantaram uma ditadura neste país, no Brasil, cuja tem um erro enorme na história, mas enorme. O nosso país está assim hoje por causa da história. Um dia eu ainda vou falar da história real do Brasil, mesmo aqui no cantinho do torcedor, para vocês terem um pouco mais de memória de históricas desse país que sempre viveu farsas e golpes. Né? A descoberta, a proclamação da República foi um golpe, já foi um golpe militar ali. Para quem não sabe, é só ver, é só estudar um pouquinho. Né? A independência também do Brasil, outro golpe de dívidas de libras esterlinas do país com a coroa portuguesa, com a coroa inglesa. Portugal tinha bilhões de moedas de ouro devendo à Inglaterra. Está vendo? Segundo golpe. E mais outros que tiveram. Bom, então em 69 existia um glamour político muito grande no Brasil. Sequestros de bens de pessoas, corrupção geral já existia naquela época, militares chantageando as pessoas, militares ameaçando as pessoas aqui no Brasil. Mas aquela história, tivemos que lutar, tivemos que ir para as ruas, para as lutas, para a sociedade começar a ter uma consciência. Porque nada é pior do que você estar num regime de armas. É a pior coisa que tem. Arma, desculpa, com toda sinceridade. Arma é uma coisa de maluco. Ou então para quem sabe usar. O resto esquece. Entendeu? Para quem sabe usar, para quem tem um discernimento mental equilibrado. Para quem não tem, lamentavelmente, é uma infelicidade usar. Mas aquela história, como o Brasil vivia um glamour político na época de militares ultrapassados, arcaicos, como eu acabei de falar, é aquela história, vivia-se um glamour político. E em 69, o Brasil, que se classificou para a Copa do Mundo, tudo mais, tal, com uma brilhante vitória de 1-0 sobre o Paraguai, que era um time arredio da época. Em 1969, o Paraguai chegava a disputar naquela época, dava um embate com o Brasil naquela época. Chegava a ter um time mais ou menos competitivo, mas o Brasil era muito melhor. Porque o Brasil tinha muito mais craques, o Brasil tinha muito melhores jogadores, a verdade é essa. Era um senhor time de futebol. Tinha 4 clubes maravilhosos na época do Brasil aqui. Tinha Santos, Botafogo, Cruzeiro e Corinthians. E Atlético Mineiro, 5, né? Que eram os grandalhões da época, eram os gigantes da época do Brasil, né? Em 69, eram os melhores times que o Brasil tinha, né? E como eu disse, vivia-se uma ditadura. O João Saldanha já entrou ele era o técnico da seleção brasileira, ele já entrou ali ali tenso, porque ele olhava assim, tinha militar desse lado, tinha militar desse, militar aqui, militar ali, acolá, tinha tudo que é tipo de militar. E o que o Saldanha fez? Ficou na dele, lógico. Ele estava sozinho, um monte de samango, ele chamava de samango. O pessoal já chama tira, né? Policial, na nossa época era samango, então estava cheio de samango em volta, né? Então aquela história, o que ele ia fazer com os samangos? Nada, ele só olhava assim, ficava calado na dele, né? Fumava o cigarrinho, ele fumava o cigarrinho dele e tal, que foi uma das coisas que causou a morte dele, né? Câncer de pulmão. Então aquela história, para vocês terem uma ideia. Ele ficava meio apavorado, sabe? Com aquele glamour estranho que estava acontecendo.
Mas ele era um cara completamente equilibrado, tinha, né? Apesar dos devaneios de vez que ele, mas ele andava armado. Ele era perseguido, ele era comunista, né? Como eu também sou comunista, né? Mas hoje, né, vive-se uma democracia. Não sei, é uma democracia? Não. Estou me expressando porque a liberdade, o pensamento é livre, né? Pois é, então, vejam bem. Naquela época o Brasil tinha vários jogadores maravilhosos de seleção, para uma seleção brasileira. Clubes maravilhosos que faziam campanhas excepcionais, tanto em os seus campeonatos regionais, como também no próprio campeonato brasileiro, que não era campeonato brasileiro, era Roberto Gomes Pedrosa, era Robertão, que é o novo brasileiro, o antigo brasileiro. E só tinha time bom naquela época. Botafogo, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro, Santos, Corinthians, que são só timaços da época, né? Para vocês terem uma ideia. E tinha academia palmeirense. O Palmeiras era uma academia de jogadores de futebol. Só que aquela história. Mas os três de ponta na época eram Santos, Botafogo e Cruzeiro. Eram imbatíveis praticamente. O Tostão tinha um ataque, fantástico. Natal, Dirceu Lopes, Tostão e Palhinha. Olha só. Olha esse clube. Olha, desculpa, e como é? E eu acho que era. Como era o nome? Peraí, eu vou me lembrar. Era Natal, Tostão e Dirceu Lopes, desculpa. Zé Carlos, Tostão, Zé Carlos, Copeu, e se eu não me engano, esqueci o nome agora mas eu estou falando da seleção brasileira. Mas era a base, o Natal foi convocado várias vezes para ser o ponteiro direito do Cruzeiro. Cracaço de bola. Como também foi convocado o Toninho Guerreiro, que se o Pelé e o Tostão não jogam, ele entrava que nem uma luvazinha ali. Entendeu? O Toninho Guerreiro, que era do Santos, senhor jogador de futebol, um cracaço de bola também. Só tinha monstro sagrado, Pelé, Edu. Eu vou dar para vocês aqui a escalação, só um instantinho. Vou dar para vocês aqui a escalação dessa seleção brasileira de 1969. Tá? Aqui, ó. Prestem atenção. Félix, Carlos Alberto, Djalma Santos, Joel Camargo e Rildo, Piazza, Gerson e Jairzinho, Tostão, Pelé e Edu. Que depois veio a ser, né? Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo, Gerson e Revelino, Jair, Tostão e Pelé. Então, quer dizer, não foi muito mexido o time, né? Pois é, que o Zagallo colocou. Então, é aquela história. Zagallo tinha as peças todas que o Saldanha deu para ele. Toma, vai lá de jogo que vocês sabem, né? E o que aconteceu? Em 1970 o Brasil trouxe o caneco, trouxe a Copa do Mundo. Mas eu estou falando deste jogo. Quando o João Saldanha sai do vestiário, ele saiu do vestiário, ele vai até o vestiário, né? Que ele sai. Tinha um cara, eu fiz um vídeo dele um dia desse falando sobre ele, né? Um general que foi até ele, chegou a ameaçá-lo. Um general da época, que já era o Médici, já estava para entrar, para ser o presidente do Brasil. Olha, o general não quer que você fique... Aí o João partiu para cima dele. Presta atenção, o João estava armado. O João Saldanha estava armado. Quando ele partiu para cima dele, meu pai, Luiz Paulo Chaves, falou, para, João, chega. O João Saldanha ia pegar ele. Ia sapecar ele, com certeza. Aí o Saldanha virou para ele, diz ao teu chefe que agora quem não quer mais treinar esse time sou eu. Eu que não quero mais agora, quem não quer sou eu. Nem que vocês vinham atrás de mim. Assim, o João Saldanha falou assim, não tinha medo. Por isso que ele é considerado João sem medo, não tinha medo de ninguém. E falou isso para eles na época. Nunca mais mexeram com ele, nunca mais incomodaram ele. Janeiro de 70, veio o Médici. Aí me chamaram o João, ele ainda era técnico ainda, por pedido e tal. Aí na época o patrão dele, que eu não quero falar o nome, mas era de uma poderosa, né, rede de rádio e televisão, vem pra cá que eu te protejo. Aí ele falou, boa. Falou assim pra ele. Aí falaram assim pro João, convoca o Dario. Aí o João falou, não vou convocar o Dario. Eles impuseram o Dario, né? E que quando o Dario jogasse, era facílimo dele provar que o Dario não daria certo. Foi assim que aconteceu.
entendeu? São histórias de futebol que muita gente não conhece, só conhece um lado, mas não conhece o outro. É que eu digo, a história ela sempre tem dois lados. Não procura escutar um lado só, não, procura o outro também. Não é? É aquela história, mas eu não peco, eu não erro. Peca, erra, como todo mundo. Então são dois lados. Todo mundo nesse país só quer saber de um lado, não quer saber do outro. Porque o cara é contestador, comunista e tal. Desculpa a expressão, porra, são dois lados. Então são dois lados, você tem que ter que escutar os dois. Para depois você chegar e ter um denominador comum. Eu falo um pouco chateado porque tem muito imbecil, muito idiota, desculpa a expressão, a minha franqueza, que não conhece essa história direito. Tá? Só sabe falar que o Zagallo pegou o time pronto. E o Saldanha dizia, futebol é presente, não é futuro. Pode pegar qualquer vídeo dele e ver. Então, no momento, é um dos 3 melhores clubes do Brasil que ele fez. Não estava errado, não. Como hoje, desculpe esse cara que assumiu a seleção brasileira, que eu nem sei se ele vai, que dá show de faniquito, show de doideira. O João Saldanha não dava faniquito. Dava esporro nos jogadores quando tinha intervalo. Quando o jogador queria ser para uma noitada, ele fala comigo, ele era assim. É só perguntar para o Gerson. O Gerson ele vai confirmar tudo isso. O João Saldanha era um cara aberto a tudo, era um cara fantástico. Mas não gostava de falcatrua nem traição com ele. Não gostava de armação. Ele não gostava disso. Então aquela história, ele classificou o Brasil. Ele colocou todos os jogadores, os melhores jogadores dos clubes, ali naquela seleção. E formou uma senhora seleção. E ele dizia, o que é uma seleção? Pressupõe-se, né? Convocar os melhores. Seleciona esses melhores jogadores e você convoca. Ele fez isso na maior lisura, na maior honestidade do mundo. E o Brasil trouxe a Copa de 70. Mas, primeiramente, foi a eliminatória aqui que classificou o Brasil. 1-0, gol de Pelé, né, contra o Paraguai. E o Brasil jogou um senhor futebol aquele dia. Jairzinho, dono da bola, Tostão fez o que queria, né? E o Paraguai resistindo, o Paraguai atacando também. Entendeu? Só que aquela história. O Paraguai era traiçoeiro. Deixava o clube chegar para ser nos contra-ataques. Eles faziam isso. E o Saldanha malandramente falou, peraí, o que ele fez? Ele adiantou o Gerson. Aí falou pro João Camargo, vem você mais para cá. E colocou o Djalma Santos mais pro lado direito, cobrindo ali o meio de campo. Olha a jogada do cara. Aí ele falava pro Jairzinho, não, você não volta, você fica lá na frente. Gostava do Jairzinho lá na frente. Edu também, fica aí. Pelé, ele falava, negão, fica aí. Olhou pro Tostão, você vai ficar aí, Tostão. O Tostão ficou. E qual foi o resultado? Era dificílimo ganhar do Paraguai em qualquer lugar naquela época. O Brasil se classificou em cima do Paraguai. Espetacular a vitória. Olha, uma sabedoria fantástica que ele tinha. Realmente era um cara que tinha a cabeça no lugar, sabia o que ia fazer, sabia como mostrar aos jogadores o que era jogar futebol. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha história hoje. Eu já vim para contar essa história para vocês e o título vai continuar como está aí. Tá bom? Brasil 1, Paraguai 0, 1969. Tá bom? Foi para escrever outra coisa. Olha o sininho. Ó. Se inscreve no canal que breve eu volto com uma nova história para vocês, tá bom? Eu vou fazer outro vídeo depois da manhã para a gente conversar mais ainda. Gente, muito obrigado. Sempre agradecendo a todos vocês. Ronaldo César. Vou lhe brigar, forte abraço, valeu, é por aí, valeu! Se inscreva no canal, venha para o Cantinho Torcedor.